Boa noite. Boa noite, pessoal. Ai, tá dando eco, peraí. Oi, acho que agora deu certo. Pessoal, já comecei a gravação. Eu vou estar colocando para vocês os slides no grupo, tá bom? Porque a professora Irene me passou, eu acabei de converter, eu vou estar colocando lá no grupo, tá bom? Beijo para vocês, boa aula. Obrigada, Josélia. Gente, eu peço desculpa por eu não poder ter mandado os slides para vocês mais cedo, tá? A aula estava pronta, mas infelizmente, devido o serviço hoje foi bem puxado, a cobrança da Bolsa Família hoje foi assim grande demais. Eu trabalhei até pouco tempo, os meus acessos fazendo visita e eu ajudando eles a transcrever esses pacientes. Então, assim, foi bem puxado. Eu peço desculpa para vocês, tá? Mas aos poucos a gente vai se ajeitando direitinho, tá bom? Na próxima aula eu consigo mandar antecipado para vocês, tá bom? Meu muito obrigado e peço desculpa também. Como que foi o final de semana de vocês? Tranquilo? Muito churrasco? Que bom, Renilva. Olha, ótimo, né? Então, assim, o final de semana é sempre muito bom, né? É um descanso, né? Querendo ou não, a gente acaba trabalhando um pouco mais em casa, quem que é dona de casa aí, família, acaba trabalhando um pouco. Mas sempre é prazeroso da gente poder sair do pouco, né, do ambiente de trabalho e poder ficar em casa com a nossa família. Isso. Então vamos lá, vamos, né, continuar a nossa aula, que a aula anterior a gente falou sobre a nutrição do adolescente, da criança, e nada mais justo, né, que a gente não falasse da nutrição da gestante, que é muito importante, né, diante de todo esse quadro, né? Por que que a alimentação da gestante é importante para ela e para o bebê? Eu sei que não deu tempo de vocês lerem os slides, né, gente? Então, assim, eu vou bem devagar com a aula, tá? Mas vamos falar, sim, das nossas gestantes, né? O porquê que ela tem que ser bem nutrida, o porquê que ela tem que ser, né, orientada de acordo com as semanas gestacional dela, tá bom? Como é que foi o estágio aí para quem já iniciou? Nossa, que legal, gente. Eu fico feliz. Isso é muito bom ouvir de vocês, né? Isso é um retorno muito bom. Parabéns, né? Continue firme. Kailane, também, parabéns a todas. E que vocês continuem firmes, tá? O primeiro dia, gente, o primeiro dia é um pouco assim complicado, a gente tava com medo de tudo, tá? Então, assim, não desista, não fiquem com medo, fiquem curiosos, tá? Para poder aprender mais e mais e sair daí antes, porque um dia eu quero ser atendida por vocês, tá? Quem não começou, né, mas vai chegar a oportunidade, né? Se Deus quiser, tudo tem a hora certa. Sim, é sempre muito bom quando a gente escolhe a profissão, né, certa e aquilo que a gente gosta, jamais a gente vai, né, se arrepender. Medo não tem como. O medo, mas o medo é bom. A gente sente medo de fazer alguma coisa, significa que a gente vai ter dúvida. E quando temos dúvidas, o que que acontece? A gente não faz. Lembra? Dúvidas, pergunte. Tenha paciência de saber esperar, tá? Não atropele, como diz o pessoal, tá? Não atropele, dúvidas vão ser frequentes, vai acontecer, mas na medida do possível, a sua
supervisora vai estar explanando as dúvidas para vocês, tá? Nada é impossível, não. Eu acredito, né, que vocês são capazes e vão conseguir, né, dar a volta por cima, tá bom? Então, vamos iniciar nossa aula. É sempre bom falar de estágio, mas vamos falar um pouco da teoria, porque vocês vão precisar também, tá bom? Então, vamos falar um pouco da nossa gestante, o porquê, né, da nutrição, né, na gestação. É importante essa nutrição para a mãe, né, e, consequentemente, o feto. Vamos falar de feto, né, porque enquanto ele está, né, na barriga da mãe, a gente pode falar feto. Quando ele sai, né, quando ocorre o pós-parto, a gente chama ele de RN, né, que é o recém-nascido, né. Quando ele está iniciando a gestação, nós falamos o quê, gente? Como que ele se chama? Quando ele está lá implantando ainda no óvulo da mamãe, né? Quando ele sai, né, e vai implantando, como que ele é chamado quando ele está entrando, né, para poder ter a fecundidade, qual que é o nome que a gente dá antes do feto? Embrião? Que mais? Então, né, espermatozoide, né, quando ele está entrando, fazendo aquele caminho, né, para entrar, e aí depois, né? Quando ocorre toda essa formação, ele formou, né? Está indo para o embrião, caminhando, parecendo né? Um pessoal costuma dizer uma lagartinha, e ali ele introduz. Depois de introduzido, a gente costuma chamar ele de embrião, Cíntia. Tá? Então, inicia como um espermatozoide, né, que leva todo, e depois, né, depois de fecundado, ele é o embrião. Depois de embrião, né, nós podemos dar o nome dele de feto. Passou a semana gestacional, aí a gente já tem um nome para ele, RN, o nosso recém-nascido. Uma dúvida, quantas semanas, eu quero em semanas, viu, gente? Não vamos falar em meses, tá? Quando vocês estiverem no PSF de vocês, tá? O enfermeiro vai chegar para vocês, vai falar: olha, hoje nós temos uma gestação de 13 semanas, tá? Então, assim, fiquem atentos na gestação. Não é obrigação de vocês saber, tá? O tempo todo que é semanas, mas vocês têm que ter, pelo menos, né, na teoria, vocês têm que saber, ao menos por alto, o que são semanas, né, transformadas em meses. Vocês sabem me dizer como que são? Uma gestação de 13 semanas são quantos meses? Eu só decorei as últimas gestações. 37 semanas, 38 semanas. Essas iniciais eu não contava, não. Tá. Então, gente, sim, sim, gente. Eu também, quando eu comecei a estudar, eu não entendia muito o que que era semana e o que que era meses, tá? Então, assim, quando a gente vai ali no dia a dia, na prática, e tem o caderno do Ministério da Atenção Primária, lá tem as semanas gestacional. Então, assim, tudo que a enfermeira e o técnico de enfermagem vai fazer, vocês, vocês que vão estar na sala de vacina mais na frente, tem o cartãozinho da gestante que vocês vão ter que olhar, né? A enfermeira, ela sempre vai falar, olha, tem a vacina da gestante. A enfermeira vai lá, encaminha essa gestante para a sala de vacina. E aí? Né? Tudo bem que vocês hoje, vocês estão no estágio, vocês estão aprendendo, mas vocês já têm que ter, né, uma base. Sim, é muito confuso, realmente, mas vocês já têm que ter uma base. Olha,
eu vou olhar o cartão de vacina da minha gestante, né, da gestante que a enfermeira me encaminhou, lá, ela está com 20 semanas. 20 semanas. Qual que é a vacina que eu tenho que dar para ela? Né? Então, assim, fiquem atentos, estudem, porque agora é o momento da prática, tá? Pode ser cobrado? Pode também não te cobrar, né? Mas no seu trabalho, no dia a dia, isso vai ser cobrado. Então, eu quero, assim, que vocês, né, procurem, pesquisem no livro da atenção primária, né, tem muitos do Ministério da Saúde, que lá, né, falam direitinho para vocês o que são essas semanas. E por que a enfermeira do PSF que você está trabalhando encaminhou a paciente para ser administrada a vacina DTPA. A DTPA se administra com quantas semanas? 20 semanas. E quantas semanas são, gente? 20 semanas são quantos meses? Tudo isso. Então, cuidado, gente. Se preparem, corram atrás. Agora é o momento de vocês, tá? Saberem mais ou menos, né, gente? Eu estou cobrando, mas assim, eu volto atrás devido a essa pandemia, então não teve muito, vocês não tiveram muito tempo. Mas pesquisem, tá? Terminou a aula de vocês aqui comigo hoje, vocês vão lembrar, vai colocar lá no caderninho de vocês. Semanas gestacionais. 3 meses, tá? Aí lá na frente vocês vão e colocam vacinas, né? Quais são as vacinas da gestante? Tá? Então, assim, tem tudo lá no PSF. Mas antes de vocês chegarem, dê uma lida antes de chegar na sala de estágio, tá? Vai ser importante na vida de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos iniciar, tá? Uma gestação tranquila está diretamente relacionada ao cuidado no planejamento alimentar. Como nós estamos falando de nutrição da gestante, nós temos que estar, né, orientando e planejando a alimentação da nossa gestante. A Irene, ô professora Irene, mas eu sou técnica, em que eu vou ajudar orientando, né, a gestante, sendo que o pré-natal ela faz com o enfermeiro? Não, gente. Muitas das vezes, ela vai lá na sala de vacina, ela está no corredor, tá? Então, cabe a vocês observar a gestante do PSF de vocês. Porque quando a gente assume um PSF, é uma equipe inteira. O enfermeiro, como eu disse, não trabalha sozinho. Ele trabalha em equipe. E vocês são fundamentais nesse trabalho desenvolvido dentro da unidade. Desta maneira, ocorrerão menos complicações durante o parto, intercorrência, como intoxicação, diabetes, hipertensão, né? Então, assim, gente, a alimentação, ela tem que ser uma alimentação balanceada, tem que ser uma alimentação adequada, tá? Para que não ocorra complicação. E quais são essas complicações nas gestações, né? Tem mães aí que a gente encontra, né, com pressão muito alta, né, diabetes. Não tenho diabetes, professora, mas eu desenvolvi devido ao quê? Né, desenvolvi uma diabetes gestacional devido à alimentação, tá? Que muitas das vezes fez diferença na minha gestação. Então, assim, tudo que leva, tá? Medicação, alimentação para gestante, a gente tem que observar, tem que ter esse cuidado, tá? Como eu não posso administrar um medicamento, qualquer medicamento em uma gestante, eu não posso introduzir qualquer alimentação a essa gestante. Eu posso pegar a minha gestante e dar um diazepam para ela? Não posso. O médico pode fazer isso, né? Se ele estiver, né, em sã consciência, porque se ele não tiver, ele não vai fazer. E quais são as medicações da gestante? Paracetamol. Dependendo da indicação médica, e olha lá. Então, tem que ter esse cuidado, a mesma coisa com a alimentação. A alimentação e a medicação fazem parte. Se ela tem uma boa alimentação, o que acontece? Ela não vai precisar de medicamentos.
tá? Ela não vai sentir náuseas, ela não vai sentir aquele estômago cheio, aquele estômago pesado. Então, ocorre devido à alimentação. A alimentação tem que estar balanceada, a alimentação tem que estar presente no dia a dia da gestante. O que você come, e agora, 2 vezes mais importante. Por exemplo, eu comia antes, não era tão importante. Quando eu como agora, é 2 vezes mais importante, gente. Então, eu tenho que pensar muito antes de eu comer qualquer coisa, porque eu tenho alguém que eu sou responsável, tá? Não é só eu tenho alguém que eu sou responsável. E muitas de vocês, tá, conhecem e sabem o que eu estou falando, né, sobre a alimentação da gestante, que é muito importante. É importante que você aumente a qualidade do que se come, tá? Então, não é qualquer coisa que você pode comer. Eu posso comer arroz, feijão, macarrão todos os dias? Não, eu tenho que colocar uma fruta, eu tenho que colocar uma verdura, eu tenho que colocar um legumes, eu tenho que colocar uma proteína. Então, tudo eu tenho que pensar muito bem antes de eu administrar a alimentação para minha gestante. Pois as necessidades de vitaminas e minerais são dobradas na gestação. Mas as necessidades de calorias, não. Gente, quantas mães, né, aumenta o peso na gestação? Devido ao quê? Má alimentação. Ah, mas eu não tenho condições, né? Eu não tenho condições, eu não dou conta de comprar todo mês, né? Eu não tenho dinheiro para frutaria todo mês. Vamos fazer uma hortinha na nossa casa, vamos incentivar, né, a nossa população, plantar, né? Vamos voltar lá atrás, vamos esquecer que tudo hoje é comprado. Tá? Vamos incentivar, vamos fazer uma hortinha, desculpa, incentivar essas mães, tá? Hoje não é tão difícil. Pode ser feita uma dieta durante a gestação, sim, com acompanhamento do nutricionista, tá? Pode, com certeza. Deve, só assim, em casos assim muito difíceis, viu, gente? Porque tem muitas mães que não têm necessidade de fazer. Sim. O importante é, igual a nossa colega falou, tem que estar bem nutrida. Estando nutrida, com certeza, né, às 40, 41 semanas, vai ocorrer muito bem. Mas só depende mais da alimentação, tá, gente? Para não desenvolver uma hipertensão, tá? Para não desenvolver uma diabetes gestacional. Que aí sim, a situação fica muito difícil. E as mães têm que estar viajando até os últimos dias. E é muito sofredor, tá bom? Na falta desses nutrientes, o desenvolvimento das células não é perfeito, né, gente? E o bebê pode nascer com baixo peso, com certeza. Se eu não estou me alimentando, né, de vitamina, proteína, Shirley sempre magrinha, né, Shirley? Mas come muito pão. Mas sim, Shirley, você não passava de 50 quilos, né? Mas acredito eu que você teve uma gestação bem, né? Acredito que você não teve tantos problemas de saúde na sua gestação. Isso é que é o importante. O importante, você pode estar magrinha, tá? Você pode estar um pouco cheinha, mas não quer dizer que você esteja doente, tá? Você tem que estar nutrida. Não adianta uma pessoa estar magra e doente, né? Por outro lado, quando ocorre ingestão de calorias em excesso, a mãe ganha peso além do aconselhável e pode ocorrer complicações, né? Então, quanto mais eu fico ingerindo fora de hora, tá? Tarde da noite, vou lá e assalto a geladeira, o que acontece? Eu vou aumentar meu peso. E aí vai ter dificuldade de fazer uma caminhada, vai ter dificuldade de deambular, né? Gente, vamos lá, colocar deambular, né? Os termos técnicos. E o parto vai ser meio difícil. Então, tudo faz parte da nossa alimentação. Alimentou, nenenzinho bem, graças a Deus, e mamãe feliz. Então, pode ocorrer também grande vulnerabilidade nutricional, devido ao que a nossa colega acabou de colocar, né? Déficit de alimentação,
a nutrição vai cair, né? Quanto mais eu ficar comendo arroz, feijão todos os dias e muita massa, eu posso me tornar uma pessoa que, gente, pré-diabética, desenvolver uma diabetes gestacional. Mas eu não tenho condições, como eu acabei de falar, né? E conseguiu recuperar, mas sujeito a intercorrência decorrente da má alimentação. Período de intenso anabolismo, aumento do metabolismo basal e das reservas energéticas, além de intenso crescimento fetal. Então, assim, gente, eu já vi casos assim, que acontece? A mãe engorda muito, a barriga fica mais cheia de gordura, e aí ocorre o quê? Uma cesárea, né? A mãe vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade porque ela não dá conta sozinha, né? E aí o neném vai crescendo, crescendo, porém a barriga da mãe vai sendo coberta mais, né, de gorduras. E aí aonde que o médico atua? O médico e o nutricionista. Vamos caminhar, mãezinha, né? Vamos fazer uma atividade física, mãezinha. Vamos, né? Ao menos meia hora, 3 vezes na semana. E é desse jeito para a gente poder determinar, né, o aumento das necessidades nutricionais da mãe. Quanto mais a gente cuidar, mais. Olha que beleza! Isso é muito bom, né, gente? Deus é maravilhoso, né? Tudo que ele faz é no momento certo. Até quando a gente come demais, a gente consegue emagrecer no tempo certo, né? Mas isso é muito bom. O estado nutricional materno no início da gestação e o ganho ponderal adequado durante o período gestacional tem repercussões na saúde da mulher e do bebê. Pode, inclusive, influenciar a capacidade reprodutiva durante outras gestações. Né, gente? Então, eu posso, igual a nossa colega, conseguiu emagrecer, muitas mães não conseguem. Então, lá na frente, ela pode ser influenciada devido a uma outra gestação. Né? Ela vai ter complicações se ela não conseguir eliminar o peso dela, tá? Gente, não vamos, né? Eu não estou discriminando nem ninguém. Eu só estou assim explicando que quanto mais a gente engorda na gestação, mais difícil, tá? A mãe tem dificuldade para perder o peso. O que comer? O que devemos comer, gente? Variedades, né? Muitas variedades no nosso prato. Eu costumo falar que um prato, né, cheio, colorido, é aquele prato perfeito, tá? Mas colorido de quê? Legumes, verduras, saladas coloridas, tá? Proporcionando muitos vegetais, preferindo os integrais, sem restrições, preparado com pouca gordura, tá? Sal e açúcar. A alimentação da gestante, ela costuma o sal ser bem diminuído, tá, gente? E o açúcar também. Mas o sal, ele é assim, pesa um pouquinho. Então, muitas mães aí têm dificuldade e se ingere um pouquinho de sal a mais, a pressão costuma aumentar um pouco. Quando comer? Com moderação, em alimentos mais calóricos e com farturas de vegetais, né? Então, assim, aquele cuidado com alimentos, com muita moderação, não comer demais em uma hora só, dividir os horários para poder não estar comendo sempre, né, o mesmo alimento no mesmo horário. Então, assim, ó, o que comer, quanto comer, como comer e quando comer. Então, nos ensina a fazer, né, repensar nisso aí. Tem várias questões que tem que ser trabalhada. Que comer, quando comer, como comer e quando. Olha só. Como comer? Mastigar bem, comer com atenção, sempre sentado diante do alimento. Hoje em dia é muito corrido a gente sentar para se alimentar, mas a gente tem que incentivar, não temos? Temos que orientar, né?
as nossas gestantes sentar para poder se alimentar, mas eu já tenho outras crianças, tenho que cuidar, mas enfim, nós temos que cuidar de nós também. E o que comer, né? Quando comer? Fracionalmente, vários, no mínimo 5 pequenas refeições ao longo do dia. Quantas refeições? Geralmente o nutricionista coloca umas 6 refeições por dia, tá? Mas, né, o certo mesmo é 5 alimentação por dia. Então, tem que ser fracionado. Tomei café de manhã, 9 horas uma fruta, e aí eu vou levando até completar minhas 5 alimentações, gente. E vencer o dia, que não adianta eu comer todo, fazer 5 alimentação, né, no prazo de 4 horas, né? Tem que ter o cuidado sobre isso aí. Os ovos, gente, faz parte muito do alimento. Porém, muitas gestantes não gostam, né? Porque tem náuseas, enjoo, mas é uma fonte muito boa, né? Um complemento muito bom para a alimentação. Então, comer os ovos completamente cozidos. Ovo frito deve ser servido com a gema dura. Não use maionese caseira feita com ovos crus. Fora de casa, alimentos com maior risco de ter ovos crus com alto potencial de intoxicação são mousses, pavê, bolos, cobertos, maionese. Gente, ó o cuidado. Chegou a gestante lá no seu posto de saúde, oh, mas passei mal demais, tô vomitando muito, e essa gestante já tá lá para 5, 12 semanas. Ah, mas o que que aconteceu? Não, é porque eu passei o final de semana, fui visitar minha família, e aí lá tinha uma maionese, né? Eu comi um pavê, tava muito gostoso. Descobri o fio da meada. Então, gente, é isso. Tudo que o paciente relatar para vocês, vocês fiquem atentos, tá? Porque aquilo ali, às vezes, não é nada, tá? Eles estão falando, mas a gente tem que observar o que que o paciente está relatando. E ali estão vocês, tá? No início do posto ali estão vocês, a enfermeira não tá lá, tá? Vai entrar, vai fazer aferir sinais vitais e tudo, depois que vai para a enfermeira. No início ela está com vocês. E vocês vão passar para a enfermeira. Quando vocês for lá levar o prontuário, né, da gestante, que vocês já triaram, enfermeira, a gestante diz que não está passando mal, que ela vai falar, uai, será o que que houve, né? Então, vocês vão saber contar para ela, tá? Não seja técnicos só mesmo para escrever. Observar, viu, gente? Prestar atenção e observar a gestante de vocês. Os laticínios, evite leite não pasteurizado. Só usar queijos com carinho de inspeção, tá? Caso use leite de fazenda, ferver por 30 segundos ou antes de usar. Eu, geralmente, quando eu uso esse tipo de leite, eu fervo ele quase, né? Eu acho que quase uns 40 minutos, 1 hora, até ele ficar bem amarelinho, tá? Não usar leite como alívio para azia ou queimação, pois este possui um efeito rebote. Qual será esse efeito rebote? Né, quando eu uso leite. Muita gente fala assim, quando eu uso leite, meu estômago fica bem, eu melhoro rapidinho, não me acontece nada. Além dele ser bastante calórico, né, gente? O leite, ele tem muita caloria, não ser os desnatados ou semi-desnatados. Ele pode causar, o quê? O leite é sempre muito bom, ele tem as vantagens e as desvantagens dele. Mas o que a gente não pode esquecer, né? Tudo em excesso faz muito mal. E é isso que a gente tem que observar, né? Então, tenham muito cuidado redobrado na hora de ingerir muito leite e quando a gestante falar isso para vocês, tá? Tenham cuidado redobrado na higienização, né? Lavar bem as mãos antes, né, de preparar a alimentação, deixar, né, esses alimentos que vocês forem preparar em
lavou esses. Primeiro, lava as mãos. Depois, vocês vão pegar os alimentos de vocês, né? Vão ensinar dessa forma as gestantes. Ou quem está querendo engravidar. Lavou. Como que lava mão fácil? Pessoal, me explica como é que faz a lavagem dos alimentos, das folhagens. O que que a gente pode usar na lavagem? Só água corrente? Só enfiou lá debaixo da torneira? Não, né, gente? Não é passar de sabão, né? Então, assim, vinagre, gostei. Vamos, gente, vamos acordar. Eu sei que a maioria está um pouco cansada. Eu também estou, mas a gente tem que continuar, tá? Então, vamos lavar esses alimentos. Água sanitária, isso. Ah, mas água sanitária faz mal. Em pouca quantidade, né? Então, assim, tem esse cuidado. Ensinem a lavar as verduras, né? As folhas para salada. Porque, né? Dependendo do jeito que não é lavado, tem aqueles, né? Muitas lagartinhas, muitos bichinhos que fica ali impregnado e a gente ingere quando vê a situação já está bem crítica, tá? Então, temos que ter cuidado para a gente não ter, né, uma situação indesejada. O ganho ponderal, uma colher para... Olha, muito bem, Ivana. O ganho ponderal adequado reduz os riscos de resultados desfavoráveis na gestação e parto para mãe e filho. Tá? Então, quanto menos a gente engordar, né, vai ocorrer menos situações indesejáveis para a nossa gestante. Quais são os efeitos, pessoal, do ganho inadequado, né, do peso da gestante? Quais são as complicações, né? Quais são os efeitos adversos quando a gente engorda demais na gestação? São, assim, desejáveis, né? Toda mulher, ela sempre quer estar com o corpo perfeito. Então, e na gestação, principalmente, tem muitas mães aí que eu conheço que faz tratamento para poder emagrecer para poder engravidar. Então, assim, ganho insuficiente, ou seja, gente, retardo de crescimento intrauterino, tá? Então, assim, quanto mais, né, vai só engordando, mais o crescimento vai sendo menor, o desenvolvimento vai sendo menor, porque não tem espaço, tá? O neném, ele vai ficando, né? Gostei! Vamos, gente, nos ajudar hoje, a aula tá um pouco assim, é um pouco cansativo, né? Mas vamos me ajudar também, né? A dar os exemplos de vocês também vão me ensinando. Tem coisas que eu não sei. E assim, eu adoro aprender. Prematuridade, tá? Então, o que é prematuridade? Quando vocês for lá relatar no prontuário de vocês, RN nasceu com prematuridade, vocês vão colocar obesidade, nasceu antes do tempo, significa que é prematuro, né? Então, vocês vão colocar lá, né? Vocês vão colocar isso, prematuro, com menos de 9 meses, tá? Vai colocar RN, né? Prematuro, né? Vai colocar quantas semanas, ou quantos meses, desculpa, né? Porque lá o médico, ele sempre coloca lá 8 meses, 7 meses, né? Ou 9 meses completo. E vocês vão precisar colocar isso no relatório de vocês. Cuidado com os termos técnicos na hora de passar para o prontuário. E prestem atenção na hora de escrever no prontuário. Letra
tá? Letra legível. Ah, mas minha letra não é bonita. Gente, não precisa de letra bonita, precisa de estar legível para que o médico consiga entender e os seus colegas de plantão consigam entender também, tá bom? Uma dica aí, prestem atenção. Letra legível. Prontuário, rasura. A gente rasura prontuário de paciente? Não, porque é um documento. Tá? Então, tomem cuidado na hora. Primeira coisa, pega um caderninho, vai escrevendo antes, tá? Escrevam antes no caderninho para depois passar para o prontuário. Tá? Letra legível, não precisa ser bonita, tá bom? Mortalidade perinatal, gente. E mortalidade perinatal? Feto. Então, veio durante o parto. Então, é isso, gente. São coisas assim que a gente acha que não faz muita diferença, mas tudo isso eu fui colocando de acordo com o que vocês vão aprender no estágio, tá? Então, mortalidade, prematuridade, tudo isso. Ah, mas Irene, não, professora, mas não é só a nutrição da gestante? Sim, mas na nutrição da gestante, a gente tem que saber os efeitos adversos que ocorrem. E esses efeitos adversos são esses: a mortalidade e prematuridade. Então, saibam, né, na hora de passar para o prontuário. O professor, lá na hora, eles vão ter paciência de esperar vocês escrever, tá? Não se preocupem, vai ser tudo tranquilo. Mas escrevam certinho. Leva, tá, uma cadernetinha de bolsa que consiga colocar no jaleco, que aí vai dar tudo certo, tá bom? O ganho de peso excessivo, o excesso, igual a nossa colega Nésia colocou, acho que foi, é a principal responsável pela alta taxa de mortalidade materna e fetal. Olha só, gente. Então, ganho, excesso de peso, não que eu tenha que pesar, né, só aquela quantidade de quilos, eu só posso engordar 10, 12 quilos, né? E aí, eu engordei 30 quilos, mas eu consigo reverter, né, com a ajuda da equipe de saúde da família, da atenção básica, a gente consegue diminuir esses casos. Então, consegue diminuir o quê? Incidência de diabetes, hipertensão materna. O que é macrosomia? Sofrimento fetal prolongado e trabalho de parto. Um ponto na questão do próximo exercício. Macrosomia? No final, gente, não pesquisa no Google, tá? Eu quero saber o que é... Eliane. Mais na frente, no final da aula, eu vou querer saber certinho. Macrosomia. No final da aula, eu vou querer saber quem é que acertou. Não sabe, né, gente? Então, assim, o que eu falei para vocês, né? Josélia quer dar um palpite? Josélia sabe. O que é macrosomia? Josélia tá? Então, né? No final da aula, eu vou querer saber de vocês o que é. Eu ainda não esqueci dessa pergunta, não. Vou até anotar ela aqui. Outras condições também pode acontecer, tá? Trauma fetal, né? Obesidade pós-parto. Tudo isso ocorre
devido ao excesso de peso da nossa mãezinha. Medidas para uma gestação sem intercorrência. Quais são? Peso acima de 4 quilos? Você acha que é, né? Vamos aguardar. As medidas para a gestação sem intercorrência, gente. Uma assistência de pré-natal acessível de qualidade já no início da gestação. Tem gestante que procura o PSF já com 5 semanas. Isso. Eu pedi para o final, mas alguém conseguiu me responder ali, né? Então, assim, acima, né? De quantos quilos? 4. Mas pode, né, colocar assim, 4,5. Tem feto, tem RN que nasce com mais de 4,5 kg, com certeza, né, gente? A gente, né, já viu em estudos e a gente já pôde observar também. Isso. A gente observa que muitos RN nascem com peso, assim, bem elevado, né? Aquele peso muito alto, né? Prejudicando, assim, né? Dependendo se for um parto normal, a mãe sofre muito, né, gente? Porque uma criança, para pesar 4 quilos, é um bebezinho bem grandinho. E se for um parto normal, a mãe é judiar com a nossa mãezinha, né? Então, quando inicia, né, as medidas para a gestação sem intercorrência, é isso, gente, é um pré-natal bem feito. E o que é um pré-natal bem feito? Eu vou saber o quê? Eu vou saber a história do meu paciente todinho. Ô, gente, gracinha. Então, eu vou saber a história todinha da minha gestante. A história de vida dela, quantos filhos ela teve, se ela teve hipertensão, se ela teve diabetes, tá? Né, se ela teve alguma intercorrência. Então, o pré-natal é isso. Então, nós temos que sempre ter uma assistência e um olhar humano às nossas gestantes, porque elas são fundamentais, tá? No PSF, gente. Tomem cuidado, tá? Nossa gestante, não é nós que chegamos lá no dia a dia, não. Nossas gestantes são prioridades. Quando se fala em prioridades, é porque elas são mais, né? Que a gente tem que ter esse cuidado maior com elas, tá? Estilo de vida saudável, né? Essas são, né? Eu coloquei algumas intercorrências que pode acontecer, tá? Para a gente continuar com uma gestação tranquila, a nossa gestante, a gente tem que observar as intercorrências e tomar algumas medidas. Nossa senhora, que gracinha, gente. Que Deus abençoe você e seu filho, tá? Eu fico muito feliz porque eu já vi uns partos, né? Crianças acima de 4 quilos, as mães sofrem muito, tá? Às vezes devido também, né, a outras gestações que não foram bem sucedidas, teve algumas complicações e pode, né, ter ocorrido, mas que bom que você teve o seu parto, né, que foi tranquilo. Peso adequado para a altura. Ganho ponderal no período gestacional recomendado. Consumo de alimentos variados. Suplementação apropriada de micronutrientes. Não, olha só, uso de álcool, cigarro ou qualquer substância danosa, tá, gente? Então, assim, observar, orientar, não ingerir álcool, não fumar, tá? Traz muitas complicações para as nossas gestantes aí, que estão prestes, né, a trazer os nossos RN para as vidas, né, para as nossas vidas. Qual que é o objetivo do cuidado nutricional com a gestante? Tratar nutricionalmente os desvios ponderais e doenças comuns nos períodos, tá?
Então, esse é o objetivo da nutrição dietética, tá? É sempre o cuidado. É sempre manter o cuidado, é sempre prestar assistência adequada para que não ocorra, tá? Doenças, complicações indesejáveis na gestação. Incentivar sempre o leite materno, né? Manter sempre, cuidar sempre, como eu falei de aleitamento materno. Então, a gente continua falando, porque a mãe, não só para o bebê, mas é muito importante para a mãe. Promover atividade que visa a melhoria do estado nutricional, tá? Então, assim, são muitos objetivos no cuidado nutricional da gestante. E eu coloquei aqui algum deles que a gente tem que ter, tá? Orientar, ter hábitos adequados de vida, tratar distúrbios e doenças, diagnósticos e profilaxias, acompanhar o crescimento e vitalidade fetal, preparar para o parto e lactação. Às vezes, a gestante chega no seu posto de saúde, ela é uma gestante primigesta. O que é uma gestante primigesta? Primigesta ou primigesta, gente? O que é essa gestante? Primeiro, primeiro bebê. E muitas das vezes tem mães ainda que não têm muita orientação, né, de como que é, né, como que é um parto, né, como que é a lactação, como que é a amamentação, a posição. Isso, Cíntia, né, a primeira gestação. Então, sempre tem, né, Zé participando, vamos, gente, participar, tá? Vamos, né, manter a nossa aula mais, né, mais calorosa. Eu sei que vocês estão cansados, mas nada vai tirar o nosso foco, né? Então, é orientar, sempre manter os hábitos alimentares saudáveis, sempre procurar cuidar dessa alimentação, que é o mais importante, gente. Orientem. Não precisa destratar ninguém, como as pessoas costumam dizer, tá? Não precisa maltratar. Foi o primeiro dela, olha que beleza. Você vai poder visitar ela, né? Usando todos os cuidados, usando máscara, lavando as mãos antes, né? De pegar o neném, tá? Então, vai poder orientar a sua prima, os primeiros cuidados dentro de casa, né? Então, assim, vai ser muito bom, porque ela já vai ter uma pessoa que pode orientar ela a cuidar, da mamar, né? Quantas mamadas, em qual peito mamar primeiro, qual que é o outro que não pode. Então, assim, isso é muito importante, tá? Aprenda, é bom que você pode aprender. Ajuda muito, tá? Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Ah, professora, mas no estágio não dá tempo de ver, gente. Tem muita coisa. Sim, mas quando. Gente, experiente nós nunca vamos estar, tá? A gente sempre vai estar em aprendizado. A gente vai estar aprendendo. Então, procura sempre estar aprendendo, porque experiente, nós vamos estar trabalhando em 10 anos de profissão e as coisas novas sempre vão aparecendo, então tudo é novo. Então, as experiências que a gente teve lá atrás, depois já não vai servir. Por quê? Porque as coisas estão mudando muito, né? Então, assim, observem hoje, amanhã e sempre. Aprendam todos os dias, estudem todos os dias, para que nunca falte a experiência do estudar na vida de vocês. Eu não entendi uma dúvida que você tem no início. Eu coloquei aqui, mas o sinal deu uma. Pode. Olha só, gente. Então, assim, sobre a gestão,
a nutrição da gestante. Resta alguma dúvida que vocês querem me perguntar sobre a nutrição da gestante? Pode falar, Cíntia. Professora, uma gestante que ela está obesa, pode impedir que ela tenha o parto normal, partindo para uma cesariana? Cíntia, o que que acontece? O médico vai fazer uma avaliação, né? O médico vai avaliar essa gestante, vai verificar a possibilidade de se o parto vai ser normal ou se vai ser um parto cesáreo. Tem muitas, né? Depende da obesidade, né? Que nós temos aí grau 1, grau 2, grau 3, né? Então, assim, vai depender muito de qual grau de obesidade essa gestante vai estar. Mas eu, assim, tenho visto que o médico, mesmo dependendo da obesidade, ele mesmo assim, ele ainda prefere estimular ao parto normal. Vai depender das complicações que ela tenha. Por exemplo, ela é obesa, ela é hipertensa, ela é diabética, com certeza, sim, o médico vai optar por uma cesárea. Agora, só a obesidade em si, ele vai pensar duas vezes porque o médico ele sempre padroniza o parto normal, né? Para não trazer complicações para a mãe depois da cesárea. Outra pergunta. Eu descobri que tenho diabetes durante a minha gestação. Essa diabetes pode estar passando para o meu feto? Quando tudo que a mãe sofre, né? Ela transmite para. Só me explica uma coisa. Você sabe me explicar tudo que você sofre vai através do cordão umbilical ou não? Sim, Passa para o feto. sim, pelo cordão umbilical e emocional, eu creio. Sim. Com certeza, então é isso, Cíntia. Tudo que você sofre, tudo que você come, tudo que você passa, com certeza, tá? O seu filho, ele pode, né? Não no início, tem muita criança que ele apresenta depois, né, de muito tempo. Inclusive, eu tenho uma sobrinha que é o pai dela, que o pai dela, ele tem triglicerídeos mais de 3.000, eu já até falei isso com vocês, olha para vocês verem, mais de 3.000 e é genético. Então, né, passou para ela. Não significa que minha irmã teria também a mesma, né, a mesma condição. Ela teve a condição de hipertensão, né? E devido à pré-eclâmpsia. Então, assim, tudo que a mãe sente, tudo que a mamãezinha tem, ela passa para o bebê. Mas não é 100% não, tá? Pode ficar tranquila, não é 100%. Seu bebê pode nascer, tá? Sem nenhuma complicação, seu bebê não precisa ter nada. Mas vai depender muito do cuidado, da assistência do pré-natal, dos exames que forem feitos, tá? Então, assim, a assistência do pré-natal bem prestada, ela vai te livrar de muitas coisas, principalmente a vida do bebê. E no caso, Irene, de diabetes, existe alguma medicação que eu possa tomar para já ir ajudando o meu feto? Para que ele não nasça com complicações por causa da diabetes, alguma coisa assim? Olha, aí eu vou te falar, mais uma questão médica. Medicamento existe sim, tá? Mas o médico, com certeza, ele vai te passar uma medicação, né, que não é muito usada, mas ele vai te avaliar aí em prazo de vários dias, te acompanhar, vai pedir para você. Você tá grávida? Não, não tô grávida. Não. Eu, Aconteceu, né? não, é porque assim, a minha irmã, ela tem diabetes. E aí ela não tem filho ainda. Então, Uhum, como ela casou há pouco tempo, a gente já sonha com essa possibilidade dela ter um filho, né? Por isso surgem uhum, as curiosidades, né? Por ela ter né? uma diabetes bem, já toma insulina.
Então, tenho essas preocupações com ela. Tá. Mas o que que acontece? O importante, Cíntia, ela já buscar uma orientação médica, né? Uma orientação médica acerca de que ela quer engravidar, tá? Quais os medicamentos, se ela pode ou não tomar medicamentos, ou só com uma dieta balanceada ela consiga, mesmo a diabetes dela sendo altíssima, com o uso de insulina, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque uma gestação com a mãe diabética, a gente tem que ter essa preocupação. Mas, assim, nada que não se possa resolver, tá? Tudo com muito cuidado, uma assistência bem prestada, ela fazendo os exames direitinho, tá bom? Por nada. Sim, uma gravidez de risco, né? Como eu disse para a Cíntia, não tendo uma assistência bem prestada, ocorre complicações tanto para a mãe quanto para o bebê. Tá? Então, tá pondo em risco, já se fala, né? Gravidez de risco. Já põe em risco a vida da mãe e do bebê. Então, muitas das vezes é preciso, né, interferir, né, o parto e sim tomar outras atitudes. Oi, Irene. Sim, Josélia. Eu vou fazer. Eu não sei se você viu a pergunta Acho que de não. Raquel, de Raquel Carneiro, a respeito da contagem de semanas. Não vi, eu estava prestando atenção na Cíntia. Ah, Tá, deixa eu ler aqui para você. Ela perguntou no início da aula, mas ficou com a dúvida. Falam que a criança nasce até os 9 meses, e 9 meses seriam 36 semanas. Por que então que algumas chegam 41 semanas? tá, vou responder. Eu quero saber também, porque para mim o povo já está entrando em 12 meses. Geralmente, como essa contagem de semana, gente, é um pouquinho assim meio complicado, mas muitas mães chegam no posto de saúde questionando para nós por que 41 semanas são, né, de 9 a 10 meses. 41 semanas são de 9, né, a 10 meses. Deixa eu explicar para vocês o que acontece muitas das vezes. Eu estou com 37 semanas. 37 semanas certinho. 37 semanas, zero, não é um dia, é 37 semanas completas. Se eu chego no PSF, na outra semana, eu estou com 38 semanas e 5 dias. Quando eu falo 38 semanas e 5 dias, eu vou arredondar para 39. 5 eu sempre aumento, não é verdade? 38 semanas completas e 5 dias. Eu estou completando 39 semanas. Então, é complicado porque as mães não entendem. Pensam que 41 semanas, aí eu chego lá com 40 semanas. Nossa, mas eu já estou com 10 meses? Eu já estou com 10 meses? Não, gente. Eu estou com 39 semanas e meia, tá? 39 semanas e 5 dias. Equivale a 40 semanas. 39 semanas e meia equivale. O celular tá dando eco? Então, vamos recapitular. 39 semanas, 9 meses, né? Mas e quando eu falo 39 semanas e 5 dias? 10 meses. Irene, mas vamos lá. Eu cheguei no posto e eu tenho 12 semanas. 12 semanas, não é 12 semanas em um dia, 12 semanas. Aí na outra semana eu volto lá, eu vou ter 13. Isso. Então, essa pessoa que faz essa contagem sem os dias, que não vai ter arredondamento, ela vai ter as 36. Sim. Só tem as 39, 40, 38, 39, 40, aquela que vai com os dias e são arredondados, é isso? É isso.
É pronto, aí é isso. fácil. É só vocês ir Então, falar com o povo para eles ir no mesmo dia, quando completa a semana. Não vai nem com um dia, nem com dois, nem com três. Se vocês forem na terça, vocês têm que voltar na terça, porque aí não vai ter um dia a mais e o povo só vai ter 36 semanas. Ai, que coisa, o povo complica. e assim, é muito complicado. As gestantes, elas vão, né? Elas sempre vão ficar assim com medo. Ah, mas eu já tô com 12 meses. Como, Irene, como que eu vou ganhar esse menino com 12 meses? Depois que inventou esse negócio de semana, Josélia, a gente ficou com a cabeça dolorida, que nem médico mais usa meses. Ele quer saber em semanas. Então, assim, é muito complicado, né? E em qualquer prontuário que a gente for pegar, lá vai ter escrito. Quando eu mando, né, todos nós enfermeiros mandam uma paciente, uma gestante para o hospital, eles ligam para vocês que ele quer saber quantas semanas. Ah, mas está com 41 semanas? Fechou. 41 semanas é, é a quantidade exata para esse teu bebê. 36 semanas, o bebê está, né, começando a entrar na posição certinha. 37 semanas, o bebê está ali encaixado. 38 semanas, e enfim, é dessa forma que vai acontecendo. Isso, Cíntia. Sempre que você contar até 5, você vai arredondando, sempre arredondando. Muitas gestantes já chega lá no posto de saúde sabendo a gestação certinha, porque ela pega e baixa uns aplicativos e pronto, e dá tudo certo. Gente, mas é muito assim, é muito bom de se entender a matéria de gestante, é muito gratificante, é muito boa. Se for ler a fundo, a gente, assim, apaixona. Achou que tinha nascido com 10 meses, né, gente? Não. Ele sempre vai nascer com os 39, tá? Com 40 semanas, 39 semanas e meia, tá? Então, assim, sempre vai ser com 9 meses. Nunca vai passar de 10 meses, não, tá? 9 meses completo, né? Que tá equivalendo a 41 semanas. 9 meses, 5 dias, e é assim, tá? Então, não apavore quando tiver uma gestação de 37 semanas. Tem muita gestante que ganha com 37 semanas, sim, porque o bebê está formado e ali chegou a hora. Mas eu já adianto para vocês que essas gestantes, o parto delas, a data provável do parto da irmã da Cíntia vai ser dia 10/7 do mês que vem. Ela pode ganhar 10 dias antes e ela pode ganhar 10 dias depois, tá bom? Nesse momento, 10 dias antes e 10 depois, o bebê vai estar formado, tá? Vai estar todo encaixado certinho. É isso. Então, 38 semanas vai ganhar, 39. Mas, assim, hoje, o que que acontece? Em Arinos e Unai, devido à pandemia, não se transfere, né, para Unai gestante com menos de 41 semanas. Porque quando está com 41 semanas, está no momento certo de ganhar. E se você for lá e ficar lá com 39 semanas, o médico não vai querer te deixar no hospital devido à pandemia. Então, tem que ir com, tá sentindo dor, né? Até quanto é a minha dor? Até quando eu posso suportar? Ah, eu vou no hospital para verificar. O médico mandou para casa. Não, tudo bem. Então, só consegue ir para o hospital de Unai com 41 semanas completas. Eu falo por experiência própria, tá? E as orientações que a gente teve da Secretaria de Saúde, tá bom? E é isso. Ô, Então, Irene, eu sou tão contra esse negócio de parto normal, sabe? aham, Porque, assim, é tanto sofrimento e a maioria das pessoas com deficiência que nós temos hoje, eles tiveram alguma questão perinatal.
sabe? No momento do parto. Sim. Mãe que entrou em sofrimento, e aí teve sofrimento fetal da criança, né? Houve qualquer sequela, ou teve que usar um outro Teve um método, trauma, né? Teve um principalmente o trauma fetal, fórceps, né? Então, assim, criança que chega lá e na anamnese a gente já vê que teve parto com fórceps, a gente já coloca uma interrogação enorme, porque a maioria saem machucados mesmo. Há sofrimento do bebê. Não tem como. tá? Dificilmente. E aí leva a questão da hipóxia, e essa hipóxia, por menor que ela seja, né, ela ocasiona muitas perdas para uma criança, né? E aí as pessoas vêm me falar de parto humanizado, Não humanizado é, uma pinóia. é verdade, Josélia. Se fosse eu, para ter o meu bebê, eu não queria um parto humanizado, eu não queria um parto normal, porque eu não aguentaria de tanta dor, tanto sofrimento, né? Muitas mães, Hein, é, eu concordo com Josélia. Há 23 anos atrás, eu tive uma filha com parto fórceps, a primeira filha minha. uhum, E eu fiz tratamento lá com ela lá na PAI, mas devido do parto também, porque eu entrei dia 27 para já com sangramento, já só não tinham estourado a bolsa ainda, porque eles tiveram que forçar, né? Mas só certo. que aí eu entrei dia 27, eles tirou ela dia 29. Agora ela vai fazer 24 anos, agora dia 29. E foi muito sofrido, um parto muito difícil, o fósseis, e ela teve um problema de movimentos, ela perdeu mais de 10 músculos do braço. Até hoje, ela fez Nossa. fisioterapia até acho que uns 2 anos lá na PAI, aí depois eu consegui uma consulta com ela no Sara, aí ela passou para o Sara, entendeu? Mas é muito sofrido, e é uma sequela que fica tanto fisicamente quanto mentalmente, né? É Eu verdade. concordo com o José, eles deveriam preocupar muito com isso, que eles ficam esperando a gente ter parto normal, e no meu caso eu não tinha passagem. E aí o que começou o trabalho de parto, só que eu não tive a dilatação completa, e aí era o resto, ou era para salvar as duas, tanto a vida do bebê como a minha, né? Mas graças Aí a teve Deus que. deu para salvar as duas, mas ficou sequelas e até hoje ela tem uma deficiência no braço. E aí, muitas das vezes, é o que você e a Josélia colocou, né, gente? O psicológico, né? A saúde mental da criança depois, né? Não tanto do RN no início, mas depois, no desenvolvimento da criança, ela sofre muitas alterações. Eu concordo com vocês plenamente, né? E eu tenho assim, na minha concepção, que não deveria esperar tanto, né? Eu costumo dizer que os médicos judia das mães, né? Muitas das mães preferem, né? Tem umas mães aí que preferem, né, gente? E quando foi o segundo parto meu, eles queriam me esperar ainda. A ginecologista falou: não, vou ver na hora lá. Se você tiver a passagem, você vai ter bebê normal. Eu falei assim: pois é, eu só espero que vocês não façam igual a primeira, porque o que eu não processei da outra vez, que dava processo, tanto fisioterapeuta como os médicos especialistas lá em Brasília falou para mim que dava para eu te processar eles pela que foi incompetência deles, dos médicos daqui. Sim. E aí eu falei, tudo que eu não fiz com os outros médicos, eu vou fazer com vocês. Aí sim, eles me agendaram a minha cesariana. Aí os dois últimos foi cesárea. Mas até mesmo já praticamente na última hora. Foi com 41 semanas. É muito sofrimento, né, gente? É muito sofrimento mesmo. Eu já vi esses casos, é o que a Josélia colocou, muito das crianças especiais, né, que nós costumamos colocar assim, né, tem essa dificuldade, porque houve algo lá atrás na vida deles, né? Esse parto humanizado, gente, isso não tem nada de humano, tá? Eu penso da mesma forma e concordo com Josélia sobre isso, né? A gente tem que ter a preocupação. E agora, devido ao que nós estamos passando, que eu acabei de falar para vocês, né? E os médicos vão estar cada vez mais esperando, né? Vão estar esperando, não pode
deixar e não aceita ficar fazendo uma cesárea, né? E aí, o que que nós podemos fazer, né, em questão de tudo isso, né? É o que eu falei, né? É um parto, né, uma situação anormal. Eu louvo e agradeço a Deus todos os dias, porque, assim, Josélia conheceu, né? Meu sobrinho vai fazer um mês, essa semana, e assim, foi aquele parto normal, mas foi um parto, assim, que chegou e o neném já foi expulso. Então, assim, ela não teve, né, muitas complicações, graças a Deus. Então, quando se é assim, tudo bem, tá? A mãe não sofreu. Mas e quando não é? Alguém quer falar mais alguma coisa? Deixa eu só completar aqui uma das coisas que hoje, né, atualmente, as mães que realizam realmente o pré-natal, que tem aquele acompanhamento ali mensalmente, né, tanto com o enfermeiro, o técnico ou o próprio ginecologista obstetra, é possível, né, verificar como que vai ser o parto, né? Porque nem Sim. todos os médicos, durante o pré-natal, eles vão verificando, vão pedindo ecografias e vão fazendo esse acompanhamento. Questões que anteriormente era muito difícil, né, Irene, as pessoas terem acesso a um ultrassom, né, a um exame ali da prega, da nuca, né, que é o de 5 meses, que eu nem sei o nome aqui, mas eu vou falar da prega Isso. da nuca, né, e aí é Uhum. mais fácil para eles entenderem. Então, assim, ainda durante a gestação, é possível identificar algumas patologias, né? Principalmente fisiológicas, né? Como é o caso de síndrome de Down ou síndrome de Williams, né? Que tem características estereotipadas fisicamente, né? Esqueci o nome da outra, que é uma deficiência física, mielomiligocele, né, que é possível ainda na gestação verificar-se, né, e ninguém vai colocar uma mãe com uma normalidade no feto, né, no caso no bebê, para ter um parto normal. Então, isso já vai na cesariana, já coloca-se uma UTI neonatal Sim. ali para o bebê já ser encaminhado, ou às vezes até mesmo a UTI para a mãe, né? Então, há Uhum. várias situações. Agora, nós nos deparamos com situações também de mães que não vão em nenhuma consulta pré-natal, Isso. ou vão apenas na última. E quantas mães que chegam e já é para ganhar o bebê? Porque nós já tivemos muitas situações de mães que não sabiam que estavam grávidas. E outras porque escondiam a gravidez também, né? Aí as pessoas, mas como assim, gente? Gente, eu posso dizer para vocês, afirmar que eu conheço várias, viu? Sim. Várias mesmo. E complementando o que a minha colega acabou de falar, Josélia, né, gente? Isso acontece muito mesmo, acerca de que as mães, elas chegam para fazer o pré-natal já com 5 meses, tá, gente? Então, assim, já com 14, 15 semanas. Tem mães aí que chegou para pré-natal comigo com 26 semanas. Como assim? Né? Como que eu posso ajudar tanto essa mãe? E os exames, né, iniciais, né? Eu, Como já- que a gente vai... eu já tive, quando eu era agente de saúde, eu visitava uma, só que ela era bem cheinha, assim, e ela escondeu a gravidez, ela já tinha 4 filhos, era o quinto dela. Ela escondeu a gestação durante 8 meses. Como ela era gordinha, a gente pensou que ela estava engordando, eu visitava ela sempre, a gente conversava, aí ela era pessoa bem humilde mesmo, ela ficou com vergonha, ela escondeu da mãe, escondeu da família dela todinha que ela estava gestante, já estava com 8 meses, entrando por 8 meses. Até então, eu tive que levar ela na Secretaria de Saúde. Não, não fui nem no PSF, já levei ela diretamente para a secretária lá para a gente conversar e explicar para ela mostrar que realmente ela escondeu a gravidez para a família inteira, senão quem ia apanhar era eu, ia ser demitida. Mas aí foi uma coisa assim, nossa. Aí ela falou que escondeu durante até os 5 meses, ela escondeu do próprio marido. E já tinha 4 filhos, era o quinto filho dela.
Mas foi muito difícil, porque ela era gordinha, mas aí é mais difícil ainda quando a pessoa é bem cheinha, que aí você é mais fácil para esconder, né? É É, complicado. é muito complicado, gente. Essa questão de gravidez, de assistência ao pré-natal, né? Eu tô ali atrás, coloco os nossos agentes de saúde o tempo todo, corre atrás, faço uma tabela. Gente, não vamos esquecer nossas agentes, as gestantes, mas assim, elas às vezes nos conseguem enganar, elas faltam as consultas, tá? Então, assim, acontece muito. Eu tive um exemplo, esse aqui é o quê? A neném agora deve que vai fazer 2 meses. Olha para vocês verem a situação que eu me deparei há 2 meses atrás. Então, assim, não como isso acontecia, né, só antigamente. Acontece muito hoje a questão de esconder a gestação, a questão de ter dificuldade de procurar um atendimento médico, né, de ter acesso, porque hoje em dia tudo está mais fácil, como nossa colega acabou de colocar, a Josélia. Tudo hoje em dia está mais fácil para ter o acompanhamento de pré-natal. É agente de saúde, é o posto bem mais próximo das nossas casas. Na época dos nossos pais, né, dos nossos avós, a gente não tinha um posto de saúde, nós não tínhamos médico uma vez por semana ou toda semana ali para nos atender. E hoje nós temos, né? Hoje, né? Como o Josélia colocou, nós temos. Eu solicito uma ultrassom aqui, ligo na secretaria, daqui 15 dias a ultrassom tá pronta. Então, assim, tem N situações que ainda eu não sei o porquê que as mães se deparam e não vão, né, procurar os PSF. Olha o caso que eu me deparei, tem 2 meses. Uma gestante chegou para mim e falou assim: eu queria fazer o teste de gravidez. Solicitei o teste de gravidez para ela. Isso foi numa terça-feira. Aí eu falei assim: tem quantas semanas, tem quantos dias que você está atrasada? Ela falou assim: olha, eu ainda não sei, eu não sei a data da minha última menstruação. Falei, então tá bom, vamos fazer um teste de gravidez. Fez o teste de gravidez para mim, trouxe no outro dia. Ela fez no particular, trouxe no outro dia. Eu iniciei o pré-natal dela na semana de terça-feira, iniciei o pré-natal dela. Solicitei os exames, ultrassom, tudo. Naquela semana de terça, passou terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Na sexta-feira, ela ganhou neném. Então, ela chegou para mim, já na última semana de gestação. Quando eu liguei para ela, para pedir ela, para poder ir fazer a ultrassom, porque eles tinham me ligado, ela já tinha ganhado neném. Existe explicação, gente, para isso? Porém, pode ser que existe, porque ela tem, né, 16 anos, 15. Então, assim, eu fiquei, né, assim, é coisa assim que eu fiquei sem ação na hora. Como assim ela ganhou neném? Então, isso acontece. E, assim, muitas das coisas acontecem hoje em dia porque as mães não procuram unidade. Tem medo, às vezes, também, não sei, do companheiro, né? São N situações. Mas a gente tem que ter esse cuidado. Então, são casos que nós temos que, né? A barriga dela, Kailane, não cresceu. Ela falou que a barriga dela... Quando ela chegou para mim, como teve a nossa colega que colocou, ela era um pouco cheinha, né? E eu falei, tem quanto tempo que você tá, né? Sua menstruação atrasou? Eu não sei. Falei, o certo é um beta-HCG. Beleza, foi e fez. Então, assim, escondeu a gestação. Hoje, ela tem uma criança de 2 meses com um bebê de 1 aninho. E ela tem 16 anos. Gente, isso é muito triste. Está ali fazendo busca ativa todos os dias. E o que fazer nessas situações? É onde acontecem muitas doenças, como Josélia colocou. Que dá para poder, né,
ver tudo antes, observar, acompanhar, e a gente não teve a possibilidade de ter o acompanhamento do pré-natal. Então, assim, para mim, hoje, esse caso, até hoje, para mim foi o mais assustador até agora, tá? Não foi, assim, coisas que alguém me contou. Eu, né, acompanhei uma semana, 2 semanas de pré-natal e o neném nasceu. Então, eu acredito que foi medo, né? Conversei. Então, assim, teve N situações com que ela, né, ficasse daquela forma. Porém, ainda ela não conseguiu assim, me dar um objetivo certinho, o porquê de toda a situação. Mas, enfim, a neném é uma neném linda, uma bebê linda, né? Graças a Deus, fizemos teste do pezinho tudo. Correu risco, sim, correu, tanto ela quanto a mãe, a neném. Mas, infelizmente, ela se colocou no risco, né? Ela se colocou no risco. Parece que ela não estava sentindo nada, Chile. Para ela estava tudo tranquilo. Não, uma paz, uma tranquilidade no dia que ela foi lá. Para mim, não conhecia ela, ela mudou para cá faz pouco tempo, para essa área. Então, assim, eu não conhecia. Então, para ela estava tudo normal, tudo tranquilo, né? Então, é isso, gente. Situações que a gente vai viver no dia a dia, vai conviver no dia a dia e se deparar com cada uma diferente da outra, tá? Porque não tem como, né? E Josélia, né, trabalha num local, né, abençoado, que graças a Deus, né, eles têm aquele amor, né, pelas pessoas, pelas crianças que chegam ali, né? Então, a minha irmã, ela já fez parte da equipe de Josélia, então, assim, é aquele amor que transborda de cada um que tem ali. Então, assim, é muito gratificante o trabalho do pessoal da APA. Eu falo muito na Josélia, porque é a que eu mais conheço, e a Dona Maria, devido ao contato que eu tenho, que a minha irmã teve lá por muitos anos. E eu tenho uma afilhada que, se ela pudesse, ficaria lá até hoje, né, Josélia? A Elisa Mendes, a minha afilhada, se ela pudesse, ela estaria lá até hoje. Mas, assim, graças a Deus, com a ajuda da equipe multiprofissional da APAE, que tem ajudado a esses pacientes. Mais alguém quer colocar alguma coisa, gente? Ela é minha afilhada, sou apaixonada pela Elisa. Então, assim, ela que é apaixonada pela APAE, desde bebezinha, né? E teve um desenvolvimento, assim, muito grande mesmo. Pessoal, olha só, Josélia, esse assunto hoje rendeu, né? Gestação hoje rendeu. Eu gostei muito, eu gostei da participação de todos, né? Que a gente pôde tirar dúvidas, né? Colocar dúvidas também. Foi muito bom mesmo. A minha intenção era de 2 aulas hoje, né? Hoje, mas a gente está aí com falta o quê? Meia hora, dá tempo, Josélia, mais de. Senão vai ser o conteúdo vai ser muito rápido. Deixa para a próxima. Acho que nós já estamos fechando 2 aulas, né? Sim, Foi já tão bom, fechamos duas pessoal. aulas. Eu acho ótimo quando vocês participam, porque aí fica bem interessante. A gente pode estar falando. Igual assim, tem algumas questões mesmo. Eu sei que igual teve uma pergunta da Ana Paula, que falou sobre TDAH, né? Que pode, né, ocorrer sim em questões de parto. Então, assim, é interessante que vocês perguntem, porque vocês vão se deparar com Sim, muitas situações, né? Como Irene falou, tem muitas situações que são cotidianas no PSF, né? Algumas questões que as mães elas são muito mais ansiosas que os próprios filhos, que elas precisam
dessa orientação muito mais do que os filhos precisam, porque as mães, elas são o alicerce do lar, né? Então, assim, muitas vezes não é você ensinar a criança, mas ensinar a família. Então, por isso a necessidade tão grande desse atendimento primário, né? O atendimento primário, ele é a base de tudo, porque aí você não vai precisar ir à frente. Por exemplo, se a pessoa, ela faz todo o pré-natal, nós vamos prevenir várias coisas. Claro que intercorrências podem acontecer, mas se faz tudo direitinho, se segue todas as orientações, todas as observações que são feitas pela equipe de saúde, é muito raro, gente, acontecer algo, né, que possa ocasionar. Claro que fatores genéticos, né, podem ocorrer, né? Cada pessoa é única, cada gestação é única, não é porque teve uma gestação assim que todas as outras vão ser, né? Não quer dizer também, e aí a gente tem outra situação, não quer dizer que se eu tive a primeira gestação, eu tive um problema, na próxima não vai ter. Depende da situação. Vou citar o caso da minha comadre. Ela tinha mais de 40 anos de idade, ela teve uma eclâmpsia na primeira gravidez, ela desenvolveu uma hipertensão durante a gravidez e após, né, permaneceu ela com uma hipertensão controlada com medicamentos, e aí ela engravidou novamente. Na segunda gestação, a pressão dela tinha muitos picos altos, qualquer coisa. Por exemplo, ela estava aqui numa aula, como nós estamos aqui, e aí, de repente, ela teria que responder qualquer coisa. Esse fator emocional dela abrir o áudio, dela falar algo para vocês, aquilo dava um pique de pressão nela. Quando a pressão aumenta, uma gestante, né? Ela tem um pico de pressão, a pressão dela é 12/8, né, que é o normal. Aí a pressão dela vai a 13/9. O que acontece com os batimentos cardíacos? Eles aceleram. A aceleração que tem, isso é sentido pelo feto também, né? E aí a criança, o feto, ele começa a ter um sofrimento fetal, né? O que aconteceu com ela? Ela teve início de um outro eclâmpsia aos 8 meses de gravidez, ela teve que ter um parto prematuro, que a bebê dela ficou em UTI por mais de 50 dias, ficou internada ainda no quarto, recebendo alimentação parental, né, que era nasogástrica, tomava Rivotril, ainda na UTI, né, porque tinha toda uma aceleração, né, ela tinha crises convulsivas, ela teve crises convulsivas, ela teve parada cardiorrespiratória. Para honra e glória do Senhor, ela está muito bem, mas ela tem todo o acompanhamento multidisciplinar. Até os 3 anos de idade, ela teve atendimento de fono, de terapeuta ocupacional, de fisioterapeuta, foi até 1 ano e 8 meses, ela tinha um atendimento de fisioterapia. Hoje ela não precisa, porque ela anda, corre, pula, agacha, rola e faz melhor do que muitos meninos que não é prematuro, né, que não teve o histórico dela. Mas o tempo todo nós estamos observando o desenvolvimento dela neuropsicomotor. Já tem outras crianças que tiveram um histórico bem menos complicado que ela e que tem um desenvolvimento muito mais lento do que ela, né? Então, assim, cada gestação, ela é única. Sim. Não tem como nós falarmos, isso, aquilo. E hoje nós nos deparamos com uma deficiência que ela se tornou comum demais nos tempos atuais, que é o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, né? E que não existe uma explicação do que pode, por que acontece, por que uma criança ela nasce autista. Porque eu posso ter uma criança que nasce autista e eu posso ter uma criança que adquire o autismo.
né? E aí, assim, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, não existe uma lógica para o nascimento de uma criança com TEA, né? Então, assim, o correto é fazermos tudo que é correto, porque se já faz errado, a possibilidade de sair errado é muito maior do que aquele que faz tudo certo dá errado. Pode dar? Pode dar, mas a probabilidade é muito menor do que aquele que faz tudo errado. Né? Da mesma forma é a nossa vida. Né? Então, falar em gestação e pensar nas consequências que essa gestação pode ter, as intercorrências que ela pode ter, a gente tem que pensar em fazer tudo que é correto, né? E assim, quando eu comecei na educação especial, eu tinha um pensamento muito romântico que as pessoas com deficiência, elas iam diminuir. E hoje, 20 anos depois, porque eu tenho 20 anos de educação especial, essas pessoas elas só têm se multiplicado. Infelizmente. Infelizmente, eu falo com vocês que é infelizmente. O número de pessoas que têm nascido com deficiência tem sido muito maior do que há 20 anos atrás. Muito bem, parabéns, Josélia, né, pelos 20 anos aí de muito amor dedicado às nossas crianças especiais, né, gente? Então, é muito gratificante, como eu falei. Parabéns mesmo pela sua, e que, né, Deus continue te dando força e saúde para você continuar nessa área, assim, que Deus escolheu para você, tá bom? Que Deus abençoe e que sempre continue, né, essa colega profissional e de exemplo para cada um de nós, tá bom? Parabéns. E é isso, gente. A Josélia, né, tirou bastante dúvida para vocês também. Foi muito bom essa aula. Conseguimos, né, entrar em um debate, sim, né? Foi muito bom. A gente conseguiu tirar as dúvidas e eu espero que as próximas aulas sejam bem assim, dessa forma. Vamos continuar, vamos tirar as dúvidas, né? Mesmo que eu não sei, mas a gente pesquisa, a Josélia está aí também para nos, né, nos orientar, nos ajudar, e é dessa forma que a gente vai aprendendo, né, e continuando as nossas aulas, tá bom? Foi um prazer estar com vocês hoje. Pesquisem, atentem, tá? Sobre a gestação, sobre a semana, sobre o período gestacional, do início do primeiro mês até o 9º mês, tá bom? Josélia, não tem problema, que isso, eu agradeço pela fala, sempre que precisar e sentir vontade, tá bom? Volte sim, gostei muito, deixou a gente assim de queixo caído, parabéns pela atuação, gostei muito, parabéns. Estamos aqui, tá? E sempre disponível. Um grande abraço a todos, bom final de semana e até a próxima. Beijo, gente. Não esqueça da aula com amanhã, tá? Eu não sei quem que é a professora, não sei se é minha colega Débora,